Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos e a sua família no nome de Jesus. Aqui quem fala com vocês é o pastor Alexandro, sempre a partir das 22 horas com uma mensagem especial de reflexão e uma oração em seu favor. Eu gostaria que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você já é inscrito, compartilhe então essa mensagem de hoje com mais pessoas. Deixe o seu like. Não esqueça, fala da onde você está ouvindo essa mensagem hoje. Seguindo a nossa série de mensagens falando sobre os amigos e também sobre os inimigos de Jesus, que a história julgou como amigos e que a história julgou como inimigos. A Bíblia fala sobre Barrabás. A palavra Barrabás quer dizer filho de um pai. Olha que interessante. Barrabás, ele é aquele presidiário sentenciado à morte por assassinato, que era tradição na época da Páscoa, que o líder, político soltasse um dos presos, perdoando então as suas dívidas com a sociedade, desse indulto a eles. E isso o governador ia fazer com o prisioneiro que o povo escolhesse. Foi justamente o que Jesus e Barrabás sofreram naquele primeiro momento. Eles foram julgados, condenados, e a Bíblia fala que Pilatos estava disposto a salvar Jesus, porque achava que ele era inocente, mas os judeus e as autoridades religiosas queriam Jesus morto. Então, Jesus estava nas mãos de Pilatos, e Pilatos disposto a salvar Jesus. Então, Pilatos, ele resolveu, já que não tinha outra forma, deixar que Jesus fosse sentenciado à morte. Foi quando aquela famosa atitude de Pilatos de lavar as mãos, mas ele, disposto a salvar Jesus, ele lembra do indulto da Páscoa, que era de liberar uma pessoa para que essa pessoa não pagasse pelos seus erros. E aí ele perguntou ao povo: Jesus, rei dos judeus, ou Barrabás? E o povo escolheu que Barrabás fosse solto. Veja bem, meus irmãos, a história, ela julga Barrabás como inimigo de Jesus. Veja bem que até esse primeiro momento a gente não percebe nada negativo em Barrabás. Como assim? Inimigo de Jesus. Ele nunca fez nada contra Jesus, ele nunca se opôs a Jesus, ele nem a boca abriu. A única coisa foi que a história julgou Barrabás como inimigo de Jesus, porque ele foi solto no lugar de Jesus, que as pessoas preferiram soltar o ladrão e deixar que Jesus fosse sentenciado à morte. Bem, é verdade. Se a gente olhar nessa ótica, é verdade. Mas a Bíblia fala que Barrabás estava naquela situação porque ele era o quê? Ele era ladrão, ele era assassino, entendeu? E por esse motivo ele estava para ser condenado à morte como Jesus. Ao contrário de Jesus, que era inocente, Barrabás, ele estava ali pelos seus crimes. Então, muitas vezes nós vamos ser amigos de Jesus por nos posicionarmos do lado dele, e muitas vezes nós vamos ser julgados pela história como inimigos de Jesus por nos opusermos a ele e estarmos do lado contrário ao dele. Veja bem, a Bíblia fala que Deus, ele odeia a soberba, a arrogância. Então veja bem, se são sentimentos que Deus odeia, a soberba, a arrogância dos homens, imagina, por exemplo, alguém que é soberbo e arrogante. Então, pelo simples fato de ele ser soberbo e arrogante, ele é inimigo de Deus, ele é inimigo de Jesus. A Bíblia fala que Jesus coloca que ele odeia a hipocrisia. Agora você imagina uma pessoa que é hipócrita, que é falsa,
que é extremamente arrogante, orgulhosa, prepotente, soberba, essa pessoa, ela se torna inimiga de Jesus justamente pelo fato dela adotar crimes, pecados que a Bíblia condena, por estar se opondo àquilo que Jesus ele exalta, ele declara. Essa pessoa se torna inimiga. O fato de Barrabás nunca ter feito nada com Jesus não quer dizer que ele era inocente, ele era criminoso. Ele apenas foi escolhido pelo povo, mas ele não era inocente. O simples fato de uma pessoa ela não ser declaradamente, exposta como inimiga de Deus, ou inimiga do Evangelho, ou inimiga de Jesus, não inocenta essa pessoa das suas práticas, das suas atitudes falhas, da sua forma de viver. Se você conhece pessoas que mesmo não se opondo declaradamente a nada do que o Evangelho prega, mas ela procura viver uma vida longe da presença de Deus, isso não inocenta ela. Ela é inimiga de Deus. Ela é inimiga de Jesus. Lembra do que eu falei? Quem não comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Pense nisso. No Evangelho não é diferente da vida. Na vida não existe meio termo. Ou é do lado de Deus, ou é do lado do inimigo. Vamos orar? Prepare o seu coração, prepare o copo com água. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, eu fico pensando na atitude de Pilatos, quando por 2 vezes ele tentou te salvar da cruz, da condenação da cruz. A primeira vez, não tendo êxito, porque os religiosos pediam que o Senhor fosse condenado à morte, julgado por um crime, meu Pai, que só havia na cabeça deles. E não tendo como salvá-los, salvar o Senhor deles, Pilatos resolveu lavar as mãos, mas ele recorreu ao indulto de Páscoa, que era de salvar um dos criminosos. E se o Senhor, na condição de judeu, era culpado por algo que o Senhor não era, ele resolveu libertá-lo. E na hora que ele coloca diante do povo, o povo erroneamente escolhe Barrabás. Quantas vezes, meu Pai, na vida, as pessoas vão a entender erroneamente que pelo fato de viverem as suas vidas da forma que querem, do modo que querem, do jeito que querem, isso não significa propriamente que são inimigas de Deus. Mas a verdade é que tudo aquilo que se opõe a Deus, a palavra, a Jesus, aos evangelhos, é sim passível de crime, porque é pecado, Senhor. Então, meu Deus, que essas pessoas que vivem assim se arrependam, mudem, sejam transformadas pelo poderoso nome de Jesus. Meu Deus, consagra esse copo com água, para que ao momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba o poder de Deus. Traz a salvação sobre a família dela, traz a bênção sobre a vida dela, no nome de Jesus, graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seus caminhos. Forte abraço e até amanhã.